imagine uma árvore. Ali nós podemos colocar a oratória como um pilar dessa árvore, desse tronco. Aí começa a vir os galhos. Então, para gravar um podcast é um estilo de oratória. Para eu gravar um vídeo, um story no Instagram, outro estilo de oratória. Eu vou fazer uma reunião no meu trabalho, outro estilo de oratória. Eu vou fazer uma venda presencial, uma outra ferramenta. Eu vou fazer hoje, né? Uma venda usando o Zoom, usando uma tecnologia que eu vou ter que apresentar ali, compartilhar minha tela. Outro estilo de oratória. E na pandemia, então, que veio de meme por aí, não tá escrito. Então, percebeu? Vários galhos. E qual é mais importante, Júnior? Para o meu momento. Então, se hoje eu tenho que treinar oratória voltada para o digital, que treino digital. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E, cara, antes de eu começar esse papo, eu preciso e eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. E também me segue lá no Instagram, no TikTok, @ovictorgodoy, e no Instagram também do podcast, @Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje eu vou conversar com um cara que fala sobre oratória. Aí já até gaguejei para falar sobre oratória. É complicado. Seja bem-vindo, Júnior Fernandes. Grande, Vitão. Tranquilo? Graças a Deus. Cara, a gente tem uma conexão bem bacana. Muito. Que a gente, gosta de futebol pra caramba. A gente fica falando de futebol horas. Tivemos um podcast falando sobre futebol. Pois é. Tu me deu a oportunidade de conhecer o Jonas, o Lucas e entre outros atletas que você trouxe aqui, mas foram os que me marcaram. Cara, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, meu querido. Vamos falar de muita coisa boa aqui hoje. Vamos falar principalmente de como ter uma boa oratória no mercado de trabalho. Importante, hein? É. Tem mudado cada vez mais, né, o cenário, não só digital, mas pós-pandemia. Parece que foi ontem, mas mudou muita coisa na comunicação, na oratória. E tem tudo a ver com performance, né? Eu vejo performance. Todo mundo fala de oratória, tem que ter uma boa oratória. Eu gosto de princípios básicos, tá? O que é oratória? A galera às vezes não sabe explicar o que é oratória. Né? Exato. É mais ou menos assim, ó. Eu sempre explico o que é oratória fazendo uma comparação com o que não é retórica e o que é oratória. Mas as pessoas hoje, retórica e oratória é a mesma coisa? É simples. Oratória é a arte de você falar bem para as pessoas. Então, se tem 1, 2, 3 pessoas, eu estou falando em público, eu estou usando a minha oratória. Mas se eu falo bem, é uma outra coisa. Então, oratória é a arte de falar em público. E a arte mesmo, né? De tipo, se é bom ou ruim, não importa. Mas é uma arte que nós temos e a comunicação tem esse poder. A retórica, ela já tem a ver com o convencimento, com a persuasão. Então, tem pessoas que falam em público, mas não convence. E, por exemplo, pode ser que você lê um artigo de jornal, você lê um livro, e aquele autor ali, ele te convenceu. Então, ele usou uma boa retórica através de um livro, e não necessariamente ele usou oratória. Então, oratória é sempre quando eu estou falando para as pessoas ali, tem pessoas me ouvindo. Ou seja, então, para eu ser bem sucedido no que eu estou fazendo envolvendo comunicação, por exemplo, eu como gerente de uma empresa, como um influenciador digital, eu preciso saber falar com o meu público. Oratória, você vai ensinar a pessoa como ela se comunicar bem para o público dela. Exatamente. Por quê? Não tem nada a ver com técnicas de persuasão, de convencimento. Então, é esse ponto que eu ia entrar. A oratória, ela parte de um princípio que se eu ficar assim, ó, Vitão, olha aí, é o orador do IAU que eu falo. E aí você fica ali, você fica no né, portanto, contudo, todavia, sabe aqueles vícios de linguagem que a gente tem e que a outra pessoa começa a fazer essa fisionomia aqui, ó. Começa a contar seus nés, e se perde, aí fica chato, a pessoa não fica agradável a fala dela. Então, técnicas de oratória é diferente de técnica de persuasão, de venda, de convencimento. Pode ser que a pessoa ela nem tenha uma boa técnica de oratória, mas ela tem argumentos bons para venda. Entendi. Quais são os princípios básicos, então, de uma boa oratória? Você gosta muito da palavrinha... o futebol, a gente gosta muito do esporte. Futebol em si. Às vezes, quando um atleta, um jogador, ele faz um gol,
E às vezes vai lá, vibra, né? Faz assim, bota pra fora o quê? A emoção dele. Algo que ele vem guardando. Então, tipo, a imprensa falando dele que esse cara já era, o treinador foi emprestado para um outro time, aí chega no outro time. Lembra do Jadson e Pato? Sim. Aí os dois começaram a render quando foram emprestar. Muito louco, né? Mas o cara foi lá e tal, transmitiu uma emoção. Na oratória acontece a mesma coisa. Você vai ali acumulando pensamentos, sentimentos. E aí você, sem perceber, quando você está falando em público, você não está transmitindo só palavras. Você está transmitindo a sua emoção. E aí muitas pessoas se perdem aí. Por quê? Quando eu estou falando em público, eu tenho que estar muito bem, ter em mente, na verdade, como eu estou me sentindo e como isso afeta a minha performance. Porque, quando uma pessoa tá nervosa, o que acontece? Fala borracha. Né? Ela fala borracha, ela fala, não acredito que eu falei isso. Não era isso que eu queria falar. Fala borracha, literalmente. Ela se perde, vem o famoso branco. A voz dela, às vezes, fica trêmula, se perde no olhar. Ou seja, o Augusto Cury fala, um sequestro emocional aconteceu ali. E aí eu perco a linha de raciocínio, perco o argumento e por aí vai. Aí abre um leque aí para aquilo que eu não quero fazer. Agora, aquela pessoa que ela tá ciente de que ela tá nervosa, que ela tá insegura, mas ela domina o assunto, é muito mais fácil dela controlar ela a si mesma ali, porque aí a pessoa, peraí, o que esse cara tá falando aqui, o que essa pessoa tá falando, faz sentido. E aí a adrenalina ela vai se acalmando e a pessoa começa... Então eu falo que para a pessoa falar bem em público, não começa na técnica de oratória. Começa no conhecimento de si mesmo. O que eu estou sentindo naquele momento ali? E aí a pessoa... Ela começa no gerenciamento das emoções. Gerenciamento das emoções. Aí, claro, né? Tipo, a gente tá levando a oratória, talvez as pessoas possam pensar isso, mas eu acredito que não, e você me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. A oratória, ela não tem a ver de eu estar falando para uma plateia somente. Exato. Ela tem a ver de eu estar numa reunião com uma ou duas pessoas e eu saber me portar diante daquilo. Às vezes eu tô numa negociação, ou às vezes eu tô conversando para acertar alguns detalhes, e a emoção às vezes vai tomar conta de mim. Vai. Que é onde você pode dar um desconto errado, às vezes onde você Exato. vai fazer uma colocação que você foi infeliz e acabou ofendendo a pessoa. Então, ter essa gestão da emoção é um princípio básico para você ter ciência da tua oratória. Ô Vitão, Júnior, como é que você percebeu que você tinha que mudar a sua oratória? Você precisava melhorar a tua competência comunicativa, que é a fala, que é a comunicação. Quando eu trabalhava na Resolve, eu fiquei 8 anos lá, antes de fundar a Vox2U. E eu comecei a crescer muito rápido na minha carreira. Eu já vinha com um background legal de departamento pessoal, já vinha quase finalizando minha faculdade de Ciências Contábeis, então comecei a crescer muito rápido por causa da minha hard skill ali, competência técnica. Só que, auxiliar de departamento pessoal, depois era coordenador de departamento pessoal, eu já tinha 4, 5 pessoas na minha equipe. E aí daqui a pouquinho eu assumo o SESMIT da Resolve. A hora que eu vi, eu era gerente de recursos humanos. E aquela equipe de 5, 6 pessoas se tornou 30, se tornou 40. E aí teve um dia que eu tive que dar um recado para essas 30 pessoas. Recado. Pessoas que eu tava ali, via todos os dias, tinha familiaridade com a minha equipe ali, todo mundo parceiro. Só que aí falou, pessoal, vamos juntar aqui que eu preciso dar um recadinho. E para dar esse simples recado para minha equipe, falei, cara, que nervosismo que eu tô sentindo aqui, sabe? Enquanto as Comecei pessoas... a suar. E aí falei, cara, alguma coisa tá errado comigo aqui, eu preciso melhorar isso. E aí eu fui fazer 2 cursos de oratória, fui fazer PNL, fui fazer curso de teatro, porque eu percebi que, olha aí... Você fez teatro? Fiz um curso de teatro no Santa Rosa aqui, que... Caramba. Pra soltar um pouco mais, o teatro tem muito da flexibilidade, me ajudou muito. Mas aí naquele momento eu percebi, um simples recado para minha equipe, que eu já conheço, que está aqui comigo todos os dias, eu já fiquei nervoso. Imagine se eu for dar uma palestra. Imagine se eu for vender alguma coisa depois. Então percebeu? Para quem eu já conheço, já pode se tornar uma dificuldade. Imagine se eu encaro uma plateia exigente, que está ali, que vai te julgar mesmo, vai analisar se você fala bem ou se você não fala. E aí eu vi que, peraí, eu tenho que mudar isso, eu preciso melhorar. Aí eu fui treinar a oratória. É igual academia, para mim. O que é, então, vamos lá, o que é treinar oratória? Quais são os exercícios que você faz para você destravar isso? Perfeito. Olha só, uma coisa,
eu tô num podcast aqui com você. Então imagine se eu fico olhando para cá, para lá, para aquela câmera. Faz 5 segundos aqui que eu não tô te olhando. Qual a sensação que você tá tendo nesse exato momento aqui? Vou dar uma tapa em você. E isso muitos oradores, muitos comunicadores, muitos gestores fazem sem perceber. Ele olha para o projetor, ele olha para lá, encara uma pessoa só. Às vezes ele tá de pé, ele fica olhando só para uma parte da plateia, da reunião que ele tá. Então, olha aí, por que eu tenho que treinar a oratória, Júnior? Porque uma dica simples que eu dou para treinar o contato visual aqui, normalmente, quando agora eu tô olhando no teu olho aqui, se eu tentar... Que cor que é o olho do Vitor? É um verde ali, castanho ali? É verde. É verde. Respeito. Que isso. Verde, Mas quando... É verde e castanho. Castanho também Castanho tem. esverdeado É mais ali, castanho né? do que verde. Aqui minha esposa fica zoando que eu não tenho olho verde, mas eu então, tenho. mas no dia a dia, quando eu conheço uma pessoa pela primeira vez, o simples fato, peraí, que cor que é o olho dele? Força a pessoa a ter que ter um pouquinho mais de contato visual. E é diferente da mão, Evitão. Eu olhei pra você e já... Entendi. E já perdi o contato visual. Agora dá mão aí. Ouve, tudo bem, cara? Ó, segurei 5 segundinhos ali. Isso eu demonstro o quê? Confiança. Entendi. Nos segundos iniciais. Aquele livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele parte de um princípio que em 90 segundos ali você se conecta e você diz assim para a pessoa, vou lutar ou eu vou permitir ter conexão com essa pessoa. Isso começa com algumas técnicas de oratória. Contato visual. Aí imagina o seguinte, por isso que é treinável para mim, dá para você treinar isso no dia a dia, você vai levar para palestra. Agora imagine se eu tô aqui com você também no podcast e tô aqui assim com você, ó. Aí já eu vou ficar puto porque tá longe do microfone. Pô, Vitor, exato. E aí, tem gente que vai testar microfone e faz isso aqui, né? O operador de som fica louco. Primeiro, uma técnica de oratória, minha voz já não vai sair. Sim. Segundo, que imagem que eu tô mandando pro Vitor aqui assim, ó? Você não quer estar aqui, ou você tá muito relaxado e não tá dando a devida importância pro assunto em si. Olha como muda. Eu tô aqui. Por que eu subi minha cadeira um pouquinho antes de começar aqui? Porque eu sei, ó, que facilita, mesmo sentado. Imagina se fosse uma reunião. Dá para eu fazer gestualidade, dá para eu ter contato visual, minha voz fica perto do microfone. Eu demonstro segurança naquilo que eu tô falando. Então é diferente de eu estar aqui com a mão fechada. Pô, vai ser legal, hein, Vitão? E não vai ser legal. E às vezes, Júnior, mas isso é muito batido, é gestualidade. Mas as pessoas negligenciam o básico, às vezes, na oratória. Tem uma frase que o Joel ele fala muito, isso eu aprendi também com ele, e é uma coisa, assim, pueril, mas faz total sentido. Que o óbvio só é óbvio para um olho treinado. Exato. Então, tipo assim, isso é óbvio. E às vezes a gente também negligencia o óbvio, porque é tão fácil e simples que a gente não faz. Perfeito. E, cara, e treino, aí a gente tá partindo para uma outra questão que é disciplina, e a gente pode falar disso também mais para frente, mas são coisas básicas, é fundamento. Perfeito. Vamos dizer assim, fundamento. Futebol, exato. Fundamento. Para quem é da área do esporte, e qualquer esporte, são fundamentos. Coisas básicas que precisam ser feitas diariamente para que você, pelo menos o funcionamento dela seja perfeito. Perfeito. E às vezes a pessoa negligencia o dar a mão, olhar no olho da pessoa, ter uma postura, e isso é coisa básica que faz total diferença. Isso, e na oratória... nós gostamos muito do esporte. Alguns fundamentos básicos ali no futebol, né? O passe, o cabeceio, o domínio. 3 fundamentos aí básicos. E que aquele que Iniesta, né? O passe do Iniesta, ele lembra? Treinável. Na oratória, eu vejo que também, por mais que básico, são 3 ali que o vendedor, o palestrante, se eu vou organizar uma reunião, eu não posso negligenciar aqui. Primeiro, é a minha gestualidade. Eu me preocupar, sim, não só com a aparência, com a roupa, que faz parte também da gestualidade. Mas, por exemplo, se eu fico o tempo todo aqui assim com você aqui, se eu não te olho, se eu fico mexendo muito no cabelo, se eu fico aqui com as minhas mãos aqui... minha gestualidade. É diferente de eu estar com as minhas mãos ali, consciente da gestualidade que eu estou fazendo. Então, eu, Júnior, olha aí, percebeu que quando eu falo gesto, sai junto com a... fala, isso é sincronismo, então eu tenho que me preocupar sim com os gestos, porque ele está mandando uma imagem no inconsciente da outra pessoa se eu vou me conectar ou não com a outra pessoa. Então a gestualidade sim, ela é importante. Segundo, a tua voz. A modulação de voz, sim, a voz ela faz uma total diferença quando eu quero dar força, quando eu quero sensibilizar, quando eu quero ser mais professoral. Pessoal, vamos prestar atenção aqui agora. Uma voz mais professoral. Agora, galera, seguinte, temos uma grande decisão para tomar aqui agora. Subir um pouquinho meu tom de voz.
E aí, ó, eu sei que você está pensando nesse exato momento aqui agora. Eu sei que seu coração aí... Opa, já fui mais para um lado mais... emotivo. Sensível, emotivo. Então, uma voz mais... acolhedora. Acolhedora, que toca o coração das pessoas. Então, eu tenho que entender também que estilo de voz que eu vou usar ali. Mas, você iria para uma palestra... Vitão, você acabou de ser convidado para falar aqui num congresso de engenharia, os princípios da engenharia. Você iria para falar de uma... Amigão, chama outro aí que eu acho que você errou a mão, hein? Mas, o Júnior, vão me pagar 50 mil reais ali. E, às vezes, a pessoa acha que... Júnior, domínio do assunto é importante? Sim. Ela representa pouco quando eu estou comunicando a minha emoção. Quando eu estou comunicando a minha emoção, a gestualidade fica... O corpo, por ser maior, ele vai trazer mais evidência. Então, a pessoa está ali, eu começo a reparar nela. Se a voz dela está trêmula, a gente começa a perceber. E o conteúdo dela, quase ninguém vai perceber. Só que tem uma coisa muito importante, Vitão. Se a pessoa tiver um domínio profundo do assunto e ela saber que ela pode ser vulnerável, galera, ó, tô com um pouquinho de medo aqui com vocês. É normal, é minha primeira vez. Ó, se eu dar uma falhadinha aqui na minha voz, é porque eu tô um pouco nervoso aqui de querer entregar o meu melhor. Opa! Aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, fala sobre isso, de saber lidar com a nossa vulnerabilidade. Só que aí a hora que a pessoa vê que aquele cara tem conteúdo, opa, vale a pena. Sim, sim. É o nervosismo. Você ganha a plateia na tua vulnerabilidade por conta do seu conteúdo profundo. Perfeito. Mas isso também não pode ser uma bengala que você vai levar pro resto da vida. Exato. Infelizmente, Oscar, um grande atleta, ele passou por uma situação muito chata uma vez numa palestra dele. Ele foi palestrar em Recife uma vez e aí estava dando problema no som, e você trabalha com isso, você sabe. Pode acontecer, e o orador, o palestrante, tem que estar pronto para ser flexível. E aí, naquele momento, a gente não sabe tudo que estava acontecendo, ele perdeu literalmente a cabeça ali, xingou todo mundo ali naquele momento e saiu vaiado e não teve nem a palestra. E, infelizmente, foi uma situação que aconteceu para o lado negativo e ele tinha conteúdo do assunto. Então, era a hora da flexibilidade. É a hora de, opa, peraí, deixa eu lidar melhor com isso aqui. Então, aí você me falou assim que a pessoa ela tem um conteúdo profundo, um entendimento profundo do conteúdo e é talvez vulnerável. Beleza, ela consegue ganhar por ali. Mas o quanto você determina porcentagens, assim, de uma maneira comum, tá? Normal, perfeito, natural. Tipo assim, o quanto é oratória, o quanto é conteúdo, o quanto é gestualidade, o quanto é tom de voz. Sei que oratória engloba perfeito, um pouco disso, mas... Tem um estudo científico que mostra isso, mas muitas pessoas confundem e interpretam errado quando vai apresentar esse estudo científico, que ali mostra de 100% na comunicação, que mais da metade, ou seja, 55%, são os gestos das pessoas. São as expressões faciais que elas fazem. Então as pessoas confundem que, então eu tenho que fazer gesto muito bonitinho. Tem que fazer caras e bocas. E aí tá ali. E não é isso. E ali aquele gráfico mostra também que mais de 38% é a modulação da voz da pessoa, que é importante, como nós falamos aqui. E que apenas 7% é aquilo que ela fala. Então, é apenas 7%. Então você tem que se preocupar mais com a sua comunicação não verbal do que com seu conteúdo. Seu conteúdo. E não é isso. O estudo mostra que quando nós estamos comunicando a nossa emoção... percebeu? O estudo mostra que quando nós estamos comunicando a nossa emoção e não o nosso conteúdo, mais da metade da nossa emoção o nosso corpo representa. Então não é o nosso conteúdo, é a nossa emoção. A voz, ela... fica trêmula se a pessoa estiver nervosa, e aí sobra apenas 7% para aquilo que a pessoa fala. Por quê? Ela está tão nervosa, ou ela está tão alegre, a emoção dela está tão vibrante ali, que a gente repara mais na postura do palestrante, se ele vai para lá, se ele vai para cá, do que no conteúdo. Ela leva para casa 1, 2, 3 palavras, uma frase daquela palestra. Então tem esse gráfico que mostra esse percentual da emoção, mas não dá pra gente, Vitão, negligenciar o quê? A nossa fala, o nosso conteúdo. Porque é o nosso veículo. Sim.
E ela continua sendo fundamental numa palestra. Então, qual é o mais importante, Júnior? Sim, a fala ela é a mais importante. Mas eu tenho que ter o domínio das minhas emoções. Porque senão a emoção toma conta e a fala ela fica pequenininha. Entendi. Então, a pessoa que não consegue controlar a emoção dela quando ela está diante de uma plateia, ninguém vai perceber naquilo que ela está falando. Ou se ela for uma pessoa muito estourada no dia a dia. Eu gosto de trazer isso da oratória. Interessante isso. Pro dia a dia, porque é muito interessante. Porque as pessoas, elas são tomadas pelas suas emoções, cara. Perfeito. E aí, tipo assim, não consegue ter um resultado ou uma performance boa no trabalho, às vezes com a pessoa que trabalha do lado, porque não sabe se comunicar. Ou porque a pessoa tem um hábito irritante que tira ela do sério. E aí aí o trabalho não vai. Eu fui... E às vezes os dois dominam o assunto. Por 8 anos, eu vivi dentro de um recursos humanos. E anos antes, sempre trabalhei em escritório de contabilidade, por aí vai. As pessoas que estão nos assistindo aqui, provavelmente já trabalhou ou trabalha com alguém, mais ou menos assim, não conversa muito com ele hoje que ele não tá bom hoje. Acontece, não acontece? Acontece aqui no Avocado comigo. Não fala com o Vitão que ele não tá bem. Não é mais ou menos assim? Sim. Exatamente assim. Mas como que você sabe que a pessoa não tá bem? Porque ela já mostrou através da fisionomia dela. Ela nem falou nada, principalmente quando o Corinthians perde, né? A pessoa já mostrou, ela já deu indícios de como é que ela tá emocionalmente sem falar nada. Aí aquelas pessoas que trabalham com ela todo dia, não vai lá hoje não, que hoje ela já não é um dia bom. E por um lado até é certo, porque tá consciente daquilo que tá acontecendo. Só que pode ser que essa pessoa, ela nem percebe que isso tá acontecendo. Nem sempre, aquele velho ditado, nem sempre eu vou ter uma segunda chance para causar uma boa... Primeira impressão. Isso é de um headhunter que recolocava grandes executivos para o mercado de trabalho. E ele via que nos segundos iniciais eles perdiam a oportunidade de se recolocar profissionalmente. Porque ele mostrava algo que ele não gostaria de mostrar, mas não é porque ele queria. Porque ele estava dominado pela emoção dele. O medo, a insegurança, o que vão pensar de mim. Eu fui demitido da outra empresa e agora? Olha aí. A falta de controle das emoções dita muito a respeito das coisas. Então, no dia a dia, você que tá aí, cuidado, hein? Às vezes ele não tá num dia bom hoje. Ô, Junião, o que você vê acontecendo, assim, pela tua experiência que você tem, o que você acha que as pessoas poderiam mudar, assim, de uma maneira rápida para começar a se comunicar bem? De maneira rápida? De maneira rápida, que a pessoa, tipo assim, ela... cara, você não tá percebendo. Se você fizer só isso, tu já tem uma melhora legal. Eu acredito que todos nós, então, no nosso dia a dia... por exemplo, um atleta, ele passa mais parte do tempo treinando do que jogando. Perfeito. Passa 90 minutos lá no jogo. E se ele entrar ainda, ficar no banco... Às vezes nem entra, né? Mas ele tá lá treinando a semana inteira. Sim. Foi relacionado... E pensa aí, no nosso dia a dia, a gente passa a maior parte do nosso tempo na empresa, no trabalho com a nossa família ali, e às vezes não dá tempo, você não vai palestrar, você não vai vender até no momento. Então, no dia a dia, a pessoa que se preocupa em ser flexível e se conectar com a outra, ela tem grandes chances de hora que ela tiver que dar uma palestra, ela tiver que fazer uma reunião, ela ir na venda, ela ter que fazer qualquer coisa que ela vai ter que usar oratória em público, ela vai ter mais fácil de ter resultado. Porque no dia a dia, tem muito embate. É o meu ponto de vista e ponto final. A minha área tá certa e a sua tá errada. O cliente tá certo. Sabe esses embates do dia a dia? E a gente deixa de ser flexível. Opa, peraí, deixa eu ver. Então, Júnior, na prática, rápido, tente ser flexível. Tente sair do teu ponto de vista. Peraí. Porque às vezes a gente inconscientemente já quer que... Não. Cara, eu às vezes me pego... Camaleão puro mesmo. De ser flexível. Eu me pego, às vezes, no seguinte... em algumas situações que as pessoas me perguntam, me pedem coisas e tal, e tipo, às vezes não tá dentro de um escopo de trabalho, e aí você fala, não é que não dá pra fazer, é que, mano, você fala, velho, vai encher o saco, se fizer, não vai ser legal. E aí você fala assim, não dá pra fazer. Aí a pessoa de novo, aí pede outra coisa, não dá pra fazer. Aí eu fico pensando assim, mano, eu tô falando muito não.
eu não tô sendo flexível, eu não tô olhando pro lado da pessoa também. Então, isso realmente é uma coisa que ajuda a controlar as nossas emoções. É claro que tem gente, às vezes, que é folgada e tem gente, às vezes, que, tá sendo inocente ali, mas é aquela coisa, são várias pessoas e tem que saber fazer essa leitura. Porque, às vezes, eu me pego assim e falo, mano, acho que eu tô meio turrão hoje, velho. Eu já tô falando não pra essa pessoa umas 3 vezes. Qual que é a imagem que eu tô passando pra ela? E eu gosto muito dessa palavra flexibilidade, porque dá muita diferença no nosso dia a dia. E cara. ser flexível não é fácil. Vamos pensar assim, uma mola. Você aperta a mola e se você segurar ali, pode segurar 20 segundos, mas na hora que você solta a mola, ela volta para o estado original dela. E apertou de novo e ela volta. Então ela é flexível, a mola. Só que às vezes a gente aperta e não quer, cara. Não vou soltar aqui de jeito nenhum. Esse cara, e deixa de ser flexível. E para quem lidera pessoas, para quem lida com pessoas todo dia, um treinador, por exemplo, é um gestor, um líder. Se ele não for flexível, saber que a hora que tem que apertar, mas a hora que tem que... deixa eu soltar agora. Aperta de novo e solta. Se ele não for flexível, ele vai ter problema. Aí entra o que você falou. Nossa, eu tô sendo... Isso quando a pessoa tem uma autoconsciência, né? Tipo assim, peraí, olhar pra si. Porque às vezes a pessoa nem olha e segue a vida. Me fala uma coisa, não precisa falar o nome nem nada, mas qual a pessoa que você teve que treinar a oratória dela, que tipo assim, cara, ela não conseguia se desenvolver porque ela tava travada em um quesito. E você falou, pra romper essa barreira eu vou ter que tirar ela do habitat natural, uma coisa assim. Me fala uma situação dessa que você passou. Cara, eu tive várias. Você me falando assim, são várias, né? Mas não é dificuldade. Às vezes, ela não está consciente, é o primeiro passo. Então, às vezes, a pessoa faz algo na comunicação que ela não está consciente. E aí, em alguns estágios da minha carreira, às vezes eu fui professor de oratória, que eu só ensinava. Hoje não, hoje eu sou mentor de oratória. Por quê, Júnior? Porque hoje eu não deixo a pessoa passar de fase dentro de uma mentoria que eu tenho se ela não seguir, tá errado aqui, tá errado ali, corrige. E é diferente de você ser um professor. Professor você tem que ensinar e aos poucos a pessoa vai aprendendo o jeito dela fazer. E já a mentoria não. A mentoria, Vitão, corrige ali, corrige aqui, adapta ali. E nem todo mundo tá preparado para ter um mentor ali do lado. Às vezes ela precisa de um professor. E aí são estágios também. E aí eu tive inúmeros alunos que eu tive que corrigir vícios, mas que ele estava pronto para receber essa mentoria. Posso falar nome ou não? Pode, fica à vontade. Aí a responsabilidade é tua. Minha. Aí é tua. Aqui o podcast está sendo conivente. Mas tive grandes... eu já treinei hoje por baixo mais de 10 mil alunos em oratória. Caramba. Entre período de Vox Shiyu e pós-Vox Shiyu. Mas o Jorge Paulo Lema, por exemplo, me marcou muito. Ele tinha que dar uma palestra junto com o Guga tenista num evento da Endeavor, lá em São Paulo, Day One. E o Guga já era mais flexível, mais despojado e já estava naquela época palestrando, hoje não, nem tanto. E o Jorge Paulo Lema, por raramente aparecer aqui, ele foi um dos momentos em que ele palestrou. Acho que eu nunca mais vi falando de palestra de Jorge Paulo Lema e por aí vai. Mas aquele momento, eu fui dar aula para o Jorge Paulo Lema e aí aproveitei e dei aula para mais 2 pessoas que iam participar do evento também. E aí eu tinha uma dinâmica que eu fazia para ensinar um ponto de oratória lá, aí, que era colocar um adesivo na testa da pessoa para ela se comportar do jeito que estava escrito ali. As pessoas iam ver, eu sou exigente, estava escrito aqui, por exemplo. As outras pessoas iam se comportar conforme o perfil estava ali. E aí as 2 outras pessoas que iam participar do evento viram e falaram assim, você não vai colar o papel na testa do Jorge Paulo Lema. Eu falei, como assim? Eu não vou colar o papel na... Vou colar sim, colei o adesivo na testa do Jorge Paulo Lema. Se ele estiver assistindo, provavelmente ele vai lembrar disso. E aí ele teve que ser o quê, Júnior? Flexível naquele momento. Porque... Mas ele não sabia ou ele sabia? Ele não sabia o que estava escrito. Ele não sabia. Aí as pessoas se comportavam conforme estava ali. Estava escrito ali. Entendi. Então ele ia ter que flexibilidade, porque
era contra o que ele era no dia a dia, né? Sim. Então é treinar a flexibilidade. Mas me chamou muita atenção porque as pessoas falaram assim, ó, Júnior, você não vai fazer isso, né? Porque o tamanho do cara, o cara gigante. Pelo nível do empreendedorismo. Mas tu era um mentor, tu tinha que fazer. Exatamente. E aí naquele momento falou, peraí, de empreendedorismo ele vai me dar aula, mas de oratória aqui eu tô aqui para isso, eu tinha que desenvolver meu trabalho. Exato. E então com o Jorge Paulo Lema foi assim, com o Zé Roberto, por exemplo, eu peguei o início da palestra do Zé Roberto, que é um show, é um espetáculo a palestra do Zé Roberto, mas o Zé Roberto estava na transição dele de jogador de futebol e estava entrando com o pezinho em palestra. Júnior, eu assisto técnica de oratória no YouTube. Então, opa, o Zé tava com a página em branco, aberto, então ele tava pronto. O Zé, é isso, aquilo. Então ele tava aberto para receber qualquer técnica naquele momento que eu viesse a falar. Mesma coisa com o Diego. O Diego também, quando eu comecei a palestra dele do zero, tava fazendo a transição. E o Diego já tinha alguns vícios ali que é do atleta, que tá ali, usa muito o lado corporal. E tinha que, em alguns momentos, para a oratória, ter mais um sincronismo de gestualidade, de contato visual, como nós falamos, e que ele foi adaptando. É uma dança a oratória, pelo que eu tô entendendo. Tipo, você precisa estar sincronizado com a tua emoção, sincronizado o teu gestual, e o teu conteúdo tem que estar pautado, o teu tom de voz tem que estar numa colocação legal. É uma valsa, vamos dizer assim. Literalmente, podemos se dizer, no sentido figurado, uma valsa. Hoje, assim, que você olha... aí vai a tua análise, tá? Você olha e fala assim, cara, esse cara domina oratória, esse cara... Tipo assim, pessoas comuns, assim, pessoas que estão aí, são famosas e tal, mas fala assim, esse cara domina oratória. Tirando os políticos, porque aí político já é outro papo. Não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto, porque realmente, eu acho que do político, cara, eu acho que o cara político, ele tem essa oratória já bem definida, mas pessoas que eu digo comuns, assim, jogador de futebol, sei lá, jornalista, porque às vezes até o jornalista não tem uma boa oratória, mas enfim... Quem que você analisa que se você olha e fala assim, esse cara... Mostra 3 pessoas aí. Antes de a gente falar de nomes, é legal a gente entender aqui que não existe um único jeito de dar uma palestra. Legal. Ô Júnior, aquele ali é o jeito certo de... Existem técnicas que eu analiso e que eu organizo uma palestra, mas a pessoa, quanto mais ela mesma, em cima do palco... por exemplo, fui numa palestra da doutora Carla, CEO da Sorridentes, sócia da Giovanna Antonelli e por aí vai. Um espetáculo de palestra. Poucos slides, mas uma história de vida conectada com a fala dela, com o momento. Então, encaixadinha assim, sabe? Então foi algo que me conectou do começo ao fim. Você se prende na narrativa dela. Então, é uma palestrante que hoje eu não a conhecia palestrando, mas vi que tem um potencial muito grande para entregar muita coisa boa. Segundo, eu tenho hoje a oportunidade de ter desenvolvido, não vou fazer jabá deles, mas tanto a palestra do Diego Ribas quanto a do Zé Roberto, que é do meio do esporte, elas para mim são um presente que eles dão para a plateia. Porque realmente eles conseguiram sincronizar, como você falou, a valsa, a história de vida deles, encaixando para a vida das pessoas. Porque é muito fácil, Vitão. Mas funcionou para o Zé Roberto, funcionou para o Diego, funcionou para a doutora Carla. Mas você não sabe a minha realidade aqui. Então, todos eles aqui, eu vi que eles encaixaram a vulnerabilidade deles. Ninguém conseguiu nada do dia para a noite, mas a pessoa sai de lá, eu posso encaixar isso na minha vida. Entendi. Então, essas 3 palestras eu vejo assim que hoje em dia é um presente para a plateia. Sensacional. Agora eu quero... eu tenho curiosidade. Você sabe que eu sou curioso pra caramba, né? Eu tenho umas curiosidades... Enfim. Como é que o Júnior... Qual é o processo de estudo dele? Como é que ele se desenvolve? Como é que ele se atualiza naquilo que ele é bom? Perfeito. Oratório é um treino e nunca tem fim, não é? Eu falo que constantemente... primeiramente, eu tenho o hábito de me analisar muito. Então, seja em vídeo, seja numa palestra, seja numa reunião, seja numa venda, onde é que eu posso melhorar aqui? Então, pode perceber que você sempre, seja na oratória, seja em liderança, seja em vendas, seja no financeiro, você sempre vai ter uma ferramenta nova, uma competência nova para você se desenvolver. No meu caso, a leitura é algo que eu gosto,
Só que eu não gosto daquele tipo de leitura de eu ler e não poder colocar em prática. Então eu gosto muito da leitura que me traga uma vivência prática. Na oratória isso para mim é fundamental. Seria desenvolvimento pessoal, então, o que você consome. E hoje é muito voltado também pro estudo científico do medo, da insegurança, da instabilidade, do auto-julgamento, do padrão comportamental, que não tem nada a ver com oratória. Mas percebe que interfere como é que eu vou me comunicar? Então, quando eu estou analisando hoje uma pessoa, por que ela não fala bem em público? Não é só a técnica de oratória que está envolvida ali. É uma valsa mesmo que eu vou ter que encaixar as peças corretas, porque tem muita coisa abaixo. Por exemplo, quando uma criança dos 7 aos 14 anos de idade, e aí ela tem um professor na escola dela lá, fala que ela não é boa para tal coisa. E você tem aula de oratória quando você está dos 7 aos 14 anos? Não tem. Eu não tive, você teve? Não. Mas agora, vai ter chamado oral hoje. Pô, a galera já tremia na base, não, vai ter chamado oral. Então, ou seja, nós não fomos treinados no Brasil para falar em público, para ter aula disso, ter oratória. Então, é um universo muito grande. Então, hoje eu tô não só mais focado em técnica de oratória, mas hoje eu estudo mais o comportamento humano, as emoções e como elas interferem quando a pessoa tem que colocar as técnicas de oratória em jogo. Pelo que eu tô vendo na nossa conversa aqui, realmente é um controle das emoções gigantesco. E claro, muito grande. Alinhado isso com as técnicas da oratória, que são fundamentos e tudo mais, isso aí se torna uma potência gigantesca. Você acha que, beleza, a gente não teve aula disso, nem nada na escola, não foi criado dessa maneira. Mas você acha que hoje, com a rede social, todo mundo com o celular na mão, com uma câmera e gravando para a internet, isso melhora a qualidade da comunicação no desenvolvimento? Ou tipo assim, só criam pessoas que falam e ao mesmo tempo não falam nada? Perfeito. Faz sentido isso. Mas percebe, a competência comunicativa é como se a comunicação fosse o tronco da árvore. Imagine uma árvore. Quem está nos ouvindo aqui, imagine uma árvore. Ali nós podemos colocar a oratória como um pilar dessa árvore, desse tronco. Aí começa a vir os galhos. Então, para gravar um podcast é um estilo de oratória. Para eu gravar um vídeo, um story no Instagram, outro estilo de oratória. Eu vou fazer uma reunião no meu trabalho, outro estilo de oratória. Eu vou fazer uma venda presencial, uma outra ferramenta. Eu vou fazer hoje, né? Uma venda usando o Zoom, usando uma tecnologia que eu vou ter que apresentar ali, compartilhar minha tela. Outro estilo de oratória. E na pandemia, então, que veio de meme por aí, não está escrito. Então, percebeu? Vários galhos. Vários galhos. E qual é mais importante, Júnior? Para o meu momento. Então, se hoje eu tenho que treinar oratória voltada para o digital, que treino digital. Mas eu não estou no digital, estou no off, né? Eu falo que eu tenho que vender no off hoje. Cara, vai treinar técnica de oratória para você se conectar no off. Tô no off ali, quero começar a gravar vídeo. É uma outra competência. Eu estou no digital já e quero vender no digital. Uma outra competência. Eu vendo no digital e quero ser um palestrante. Outra competência. Então percebeu? Que os estágios são várias categorias e tudo mais que a pessoa precisa se adequar. Exatamente. Entendi. Por qual você começaria, Júnior? Se eu fosse dar uma dica para as pessoas. Imagine que você tem 10, 15 pessoas para você falar. É uma primeira competência que, se você dominar, sabe o que vai acontecer com você? Quando você domina para falar para 5, para 10 pessoas, não só a oratória que começa a mudar, mas a sua confiança, ela muda. Você se torna uma pessoa mais segura. E uma pessoa mais segura, ela confia mais nela e ela entrega mais resultado. Então, um vendedor que confia mais nele e que tem uma oratória, ele vai ter resultado diferente. Será? Será que... Isso não é arrogância, né? É confiança. É confiança. Sim. Aquele livro, A Bíblia de Vendas, ele fala que o primeiro passo para um vendedor vender mais, ele acreditar que ele vai vender. É o primeiro passo. Sim. Se você vai vender ou não, não importa. Mas você tem que ir para aquela reunião acreditando que você vai fechar a venda. Mas sempre fecha? Não. Mas se você não for com a confiança de que você vai vender... É a mesma coisa de entrar com o jogo perdendo de 1-0, né? O treinador vira e fala, hoje se empatar já tá bom, hein? Vamos... E acontece, né? Eu já trabalhei com treinadores que hoje se empatezinho lá, fora de casa já tá bom. Qual a chance dele ganhar? Nem é. A chance de perder é muito maior, né? E um orador, um palestrante, um vendedor que já vai com essa insegurança, que às vezes é inconsciente, ele não sabe que isso está acontecendo,
ele já tá dando margem para... e passa essa mensagem. Cara, você falando tudo isso, eu tô revivendo uma memória na minha cabeça aqui da primeira vez que eu falei em público. Foi 27 de agosto. Ai, o ano vai me fugir agora, mas eu acho que foi 2011 ou 2012. Tinha Orkut ainda na época. Orkut. Orkut. Eu lembro que eu postei no Orkut, cara. Eu tenho essa memória muito viva. 27 de agosto. Cara... Orkut tinha vídeo naquela? Não né? tinha. Era só postagem. Né? E tinha umas brincadeirinhas lá. Saudade do Orkut. É porque eu não pagava boleto. Eu postei lá e, cara, foi uma lembrança que, tipo, eu fui convidado pra falar na igreja, né? Eu frequentava uma igreja e era o culto de jovens. Você vai falar. Vai dar uma palavra. Você vai dar uma palavra lá no culto de jovens. Eu falei, beleza, tá bom, vou fazer isso. Mas eu lembro que eu queria cantar. E eu não sou um bom cantor. Né? Cantar, você decora a música e vai embora ali, né? Pra um moleque na época eu tava com 16, 17 anos. E beleza. Eu falei, não, eu aceito, beleza, eu vou. Cara, eu li um versículo assim, nossa, muito, mas li muito. E fazia outra coisa e tal. E eu já ouvia muitas pessoas também pregando na igreja e tal. E vídeos na internet, pegando tudo aquilo lá. Cara, mas a primeira vez eu peguei o microfonezinho assim, a mãozinha tremia pra caramba, mas foi uma sensação tão gostosa, cara, que até por isso eu registrei esse momento na minha cabeça, 27 de agosto, só não lembro do ano, mas era 27 de agosto. E, cara, foi assim algo extraordinário. E esse primeiro contato que eu tive com o oratório, aí depois as pessoas me elogiando por ser a primeira vez e tal, isso também dá um gás, né? Sim. E, cara, dali em diante, eu não lembro, acho que não teve nenhum ano que, ao menos, eu falei para uma categoria de pessoas ou para um grupo de pessoas. E eu adoro isso, tanto que hoje tem um podcast, falo na internet, isso enfim. Mas é muito legal porque, cara, eu lembro, assim, de estar tremendo, mas aquilo que você falou. Eu não tinha confiança, mas eu me pautei no conteúdo, todo mundo sabia que eu estava nervoso e foi. Legal, mas é aquilo que também a gente falou, não usar de bengala. E aí eu fui me preparando, melhorando, criei um blog na época para escrever, e cada vez mais escrevendo e tudo mais, e aí a gente vai dominando o assunto. Quanto mais a gente domina o assunto, aí a gente vai aprendendo as técnicas. E claro, eu fui moldado por pastores, porque o que eu consumia no YouTube eram pastores pregando. Perfeito. Então, tipo assim, o tom de voz, aquele aumentou o tom de voz. E isso inconscientemente, né? A gente vai, por que ele aumentou a voz aqui? E na hora que ele aumentava, modelando. O negócio, tipo assim, falava de, tá falando comigo. E aí, é claro, olhando pro lado técnico hoje, eu percebo que eu fui moldado por essa galera. Por isso, assim, eu até agradeço todo mundo aí que eu assisti, porque me moldou na comunicação. Hoje eu sei falar um tom de voz mais baixo, vamos conversar. E, pô, é que podcast aqui a gente... foda-se, fala mesmo assim. Cara, Junião, me fala uma coisa, a gente tá caminhando pro final, não quero tomar mais seu tempo, porque eu sei que é uma agenda muito, muito lotada, mas me fala seus hobbies, cara, o que tu curte fazer nas horas vagas, o que você tá lendo, o que tu tá assistindo hoje em dia? Cara, faz tempo que não me fazem essa pergunta. Que legal. Tá trabalhando muito, né? Não tá fazendo nada. Não, eu gosto, é que assim, eu amo esporte, né, cara, e você me fez lembrar, né? Tô ensaiando pra jogar tênis com um amigo meu, que toda quinta-feira eu vou aí, não vou, né? Eu gosto muito de jogar tênis. Fui campeão de tênis quando eu tinha 15 anos de idade. É mesmo? Essa daí eu não sabia, hein, cara? E tem uma história engraçada que... E ali eu vi que a comunicação, a mentalidade, já com 15 anos de idade, eu percebi que ali teve um jogo mental muito grande. Tem um livro falando nisso, O Jogo Interior do Tênis, que fala sobre isso. E quando eu tinha 15 anos de idade, tinha um campeonato lá em Cravinhos que era livre, mas eu tinha que... Então, livre ou adulto, pode participar qualquer um, né? Mas eu tava naquela fase, de manhã na escola e à tarde, saía do clube 10 horas da noite, né? Treinava muito. E aí eu me inscrevi nesse campeonato livre, jogava uma modéstia parte bem ali, sem aula, muita coisa ali, mas jogava legal. E aí me inscrevi para esse campeonato e comecei no campeonato, só levava porrada, perdi. E aí teve um menino que tava nesse campeonato também, jovem, e que jogava muito bem. Sabe quando você jogou futebol quando era novo, tem aquele cara que todo mundo tem medo? Sim. Ou no futebol, aquele que bate em todo mundo, né? Sim. E no tênis tem que ser, jogou com aquele lá, você já entra. Tremendo. E eu levei um vareio na primeira fase dele ali, 6-0, 6-1, e que não sei o que tem. Só que o campeonato era longo, 4 ou 5 meses para dar movimento pro clube. Então você ia passando de fase e tal, e tudo mais, né? E aí eu tinha 14 para 15 anos,
E foi indo, fui ganhando e tal. Aí fui chegando, fui melhorando. E até que eu chego na final desse campeonato de tênis com quem? Com ele. O brabo, né? Você lembrou aí dessa ideia, você me fez lembrar do meu hobby, Lê, né? Não sei se era Alessandro ou Leandro. E todo mundo tinha medo do Lê lá. Pô, vai jogar com o Lê? Já era, filho, que não sei o que tem, que não sei o que lá. E aí, morava em Cravinhos na época, 15 anos de idade. Na semana da final, estoura o cordamento da minha raquete. Putz. Estourou a corda na terça-feira ali, quarta e por aí. Não, 15 anos de idade. Falei, e agora, cara? Minha mãe não vai me levar mais de jeito nenhum pra Ribeirão, meu pai não vai me levar. E eu peguei um ônibus escondido do meu pai e da minha mãe, lá em Cravinhos, o Rápido do Oeste. Pegou o Rápido do Oeste já? Sim, claro, pô, andei bastante já. Peguei o Rápido do Oeste, lá de Cravinhos, vim aqui no centro, bombadaço aqui em Ribeirão, subi. Hoje eu vejo isso, cara. Ó que loucura, né? Com 14 anos de idade, sozinho, parei na olha isso, na rodoviária não, parei lá na Francisco Junqueira, subi a Independência inteirinha, Independência ou Vargas, acho que era Independência, tinha a Dange Esportes aqui em Ribeirão, ficava no final da Independência. E aonde é? Quase perto da Fiuza. Quase perto da Fiuza. Nossa! E o molecão, né? Pô, eu andei. Fui lá, cara, ó, tem uma final, achei a Dange Esportes, falou, tem final domingo e tal, não sei o que. Vou pegar um cara que eu nunca ganhei, todo mundo tem medo e tal. Põe um cordamento aí pra mim e tal. E aí fui, vim sozinho, voltei. Pagou o cordamento? Paguei o cordamento. E naquela semana, cara, olha que loucura, com 15 anos de idade, eu estava numa semana me preparando realmente para um momento decisivo. Gigantesco. Naquela semana, eu lembro que eu cuidei da minha alimentação, eu cuidei do sono, eu vim trocar o cordamento da raquete, eu gostava muito de... Focadaço. Meu tênis, minha bolsinha lá tal, e vai... Literalmente eu me preparei um pouco mais, acredito eu, do que eu Lê na época. E não é que na final, pô, vou lá e ganho dele, do Lê, e aquilo ali marcou muito, cara, porque eu vi que eu trago para oratória hoje, né, pelo empreendedorismo. A preparação ela é muito importante. Então ali, cara, não tô com raquete. Poderia pedir uma raquete emprestada para alguém ali, sim, mas moleque, não, cara, vou lá, minha raquete, tô acostumada com ela, vou ter que dar um jeito aqui. Mas tem diferença também. Faz a diferença, vou jogar com raquete peso, que eu não conheço, tudo peso mais. E por aí vai, a batida, no caso do tênis. A preparação, ela aconteceu, então eu me liguei assim, opa, peraí, a minha final começou segunda, e não no sábado que era a final, aí clube lotado, nossa. Aí veio gestão emocional, e isso é moleque, né? Não tinha consciência. Sim, é tudo meio que natural, vai surgindo de você. Mas hoje eu vejo, Vitão, que o hobby meu ali me ensinou muita coisa. Então eu amo tênis, amo futebol, jogo mais futebolzinho, gosto de tocar cavaquinho, toco cavaquinho, vira e mexe, pego meu cavaquinho ali nas horas vagas ali. Cara, sou pagodeiro. Essa é a melhor parte, Mas eu pergunto isso, você já linkou muito bem. Por que eu pergunto? Porque o nosso hobby, às vezes, a gente não... Primeiro que a gente não descansa, às vezes a gente fica muito focado no trabalho. Perfeito. Mas quando a pessoa tem um hobby, e eu acho legal porque ela saindo do local de trabalho dela, fazendo uma coisa para desaparecer a cabeça e tudo mais, ela consegue ter ali seus momentos criativos que ela consegue englobar coisa no trabalho. E você, acabou de explicar a questão da preparação que você teve no seu hobby ali naquele momento, e até hoje também, se você for praticar algum esporte, tem uma preparação que você traz isso pro teu dia a dia. Oratória, eu preciso me preparar, preciso tomar cuidado, gerir as emoções e tudo mais. Cara, isso é fantástico. Eu tava me esquecendo do meu atual hobby, que é a corrida, né, cara? Você tá correndo pra caramba, né, cara? Fiz 3 meia maratona já, o ano que vem tô me preparando para uma maratona, 42 km, e aí tô começando a dar, pessoas que correm 42 têm comportamento de quem corre 21. Sim. Empresas que faturam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, os funcionários, colaboradores têm comportamento de empresa que fatura 10 mil reais, por exemplo. Então por que eu decidi fazer uma maratona no ano que vem? Porque eu vou mudar comportamentos do Júnior. Então eu tô com um desafio meu novo nas minhas redes sociais. Você quer ficar 60 dias sem açúcar? Fazendo atividade física? Acompanha o Junião lá. Vai lá. Então o ano que vem eu vou fazer uma maratona de 42 quilômetros, e eu comecei a ver o tempo da galera. 4 horas e 20, 4 horas e 10. Cara, correr 4 horas. Eu falei, eu não tô pronto para isso. E eu tô com essa consciência. Só que eu vou ter que me preparar.
Nós estamos falando da preparação, né? É um hobby. Só que aí, Vitão, pensa assim, ó. Se eu mudar um comportamento na corrida, automaticamente eu vou levar isso para o ambiente profissional. Eu vou levar para o meu ambiente, no meu relacionamento. Eu vou estar mais dedicado no meu relacionamento. Eu vou estar dedicado mais no meu profissional. Cara, muda tudo. Sim. Então eu encaro o hobby hoje também como algo para mudar a mentalidade, além de fazer bem, que eu gosto muito. Eu gosto de linkar isso, porque às vezes as pessoas não percebem que fazem isso, mas fazem. Então exatamente. É legal pra caramba. Julião, deixa uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente até aqui esse momento. Olha pra câmera, bonitão agora aqui, ó, nos olhos da nossa audiência e manda um recado. Ó, meus olhos verdes, igual do Vitão. Mas o recado é simples, mas acredito que poderoso. Se prepare para os momentos decisivos. E eu tenho certeza que em algum momento a tua comunicação, a tua oratória, ela vai ser importante para um momento decisivo. Novamente, seja numa palestra, seja numa venda, seja no seu pedido de casamento, num pedido de namoro, encare o seu momento decisivo como algo importante para você e que pode ter certeza que a tua comunicação ela vai ser importante. Então se prepare para um momento que você julga que é decisivo. Uma reunião, uma entrevista de emprego, por exemplo. Eu tenho certeza que se você se preparar para esse momento decisivo, a tua chance ela aumenta com um significado muito maior de quem não se preparou. Toma. Respeita. Ó, e você que se você não acordar depois desse recado, eu vou falar, eu tenho que dar na tua cara. Seguinte, já aproveita então, se inscreva no canal novamente, eu vou te pedir isso, curta esse vídeo, eu vou deixar as redes sociais do Júnior aqui embaixo, se tiver também link de qualquer coisa, pode me mandar. Vai estar tudo aqui para você acompanhar também o Júnior nessa empreitada de 60 dias sem açúcar, meu Deus. Sem o pudim, sem o chocolatezinho. Boa sorte para você. Ó, a gente volta aqui então na semana que vem com mais um podcast e até a próxima. Beijo. Show. Irmão, obrigado demais, Topzera. Curtiu? Nossa, é louco. Foi leve?